irmãos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos. É muito bom poder estar com os irmãos mais um pouco. E tem sido um privilégio que Deus nos concedeu de podermos nos reunir, de estarmos numa noite como essa, adorando a Deus juntos, meditando na palavra de Deus para aprendermos um pouquinho mais com o Espírito Santo de Deus, com as Sagradas Escrituras. E eu convido os irmãos que abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 1, a exposição que nós estamos fazendo do Evangelho segundo Lucas. Lucas, capítulo de número 1. Nós estamos meditando dos versículos 44 ao 56, é a última parte aqui dessa período. E estamos meditando no seguinte tema: a humildade diante da grandeza de Cristo. É o tema geral que nós estamos trabalhando aqui. E tem sido muito bom, muito proveitoso para todos nós aprendermos a palavra de Deus. Nessa noite nós queremos retomar a nossa ministração. Nós já vimos aqui dos versículos 44 ao versículo 56, nós já vimos alguns pontos. Nós vimos a alegria em reconhecer a obra de Deus, que é o ponto 1 que nós começamos nesses versículos 44 e 56. Nós vimos isso, esse tema do ponto 1, a alegria em reconhecer a obra de Deus, do versículo 44 e 45. Nós vimos também do versículo 46 ao versículo 50, o ponto 2, o louvor que exalta a Deus. E aí nós discorremos acerca do louvor que agrada ao Senhor. É aquele que exalta a Deus, que vem de um coração sincero, humilde, que reconhece a soberania de Deus. E hoje nós vamos ver aqui, entrar no terceiro ponto, a partir do versículo 51 ao 56, que é a nossa leitura que nós vamos fazer hoje, no ponto 3, que fala sobre a justiça divina que transforma a história. A justiça divina que transforma a história. Então vamos ler versículo 51 ao 56. Todos acharam aí? Lucas, capítulo 1, versículo de número 51 ao 56. Eu vou ler esses versículos, mas nós vamos meditar no versículo 51. Eu vou ler até o 56 para a gente ter um fundo com mais propriedade para meditarmos nessa ministração. Diz assim a palavra de Deus: com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Depois dos tronos, os poderosos, e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para a sua casa. Oremos. Bendito Deus, graças te damos uma vez mais nessa noite pelo privilégio de poder nos reunir para te adorar e bendizer o teu santo nome. Nós entoamos louvores, engrandecemos o teu nome nesta noite. E agora nós estamos preparando os nossos corações para ouvir a tua palavra. Pedimos humildemente que nos dê sabedoria e entendimento, que possamos compreender tudo aquilo que estaremos meditando nessa noite. Que acima de tudo, Senhor, o teu nome seja exaltado neste lugar. Fala conosco, nos instrui, nos capacita. Fala aquilo que realmente necessitamos ouvir. Que sejamos edificados pela tua palavra.
Esse é o nosso pedido, a nossa oração que fazemos em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, nós estamos meditando nesses versículos e tem sido muito bom poder caminhar aos pouquinhos na palavra de Deus. Quando nós meditamos nesses versículos desde o 44, quando se iniciou Maria chegando na casa de Isabel, Maria, movida pelo Espírito Santo, celebra não apenas a promessa do Messias, mas os efeitos que ele causaria com a sua vinda. Maria, ao se expressar as suas palavras, a partir do versículo 46, ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurado, porque me fez grandes coisas, o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que temem. Quando Maria começa então a falar sobre essas coisas, e ela, na sua fala, ela tem uma visão profética. Ela começa aqui a enxergar a obra redentora de Cristo como uma certeza consumada. Ela fala aqui como se já tivesse acontecido. Se você perceber, prestar atenção nos versículos, ela está falando como se já tivesse acontecido. E ainda que aos olhos humanos tivesse apenas no início da jornada de Cristo aqui na terra, Deus se fazendo carne, Deus se fazendo homem, essa confiança de Maria ressalta o caráter imutável de Deus e a sua justiça divina, que derruba os arrogantes, que exalta os humildes e que redefine os valores do mundo. Quando Cristo vem, ele faz isso. Ele redefine os valores do mundo. Maria anuncia a intervenção divina como uma catástrofe messiânica. É como se o Messias fosse um meteoro que viesse à terra e acabasse com todas as potestades, principados, e colocasse tudo de volta no lugar, como Deus fez. É uma catástrofe messiânica, uma inversão dos valores corruptos para valores dignos da glória de Deus. É um retorno à ordem divina, à vida do Messias. Significa isso. E ela está exaltando isso quando ela começa então a entoar esse cântico. A linguagem usada por Maria é repleta de ação. É como se as obras de Cristo já tivessem sido realizadas. A justiça de Deus é então descrita nesse versículo que nós vamos ler, nessa passagem que nós vamos ler, do versículo 51 ao 56, de forma muito sublime. E ela começa no versículo 51 a falar sobre a força do braço de Deus. É o que nós vamos meditar nessa noite. Ela diz no versículo 51, volte os seus olhos para o versículo 51. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações, depois dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despiu o vazio os ricos. Bom, nós vamos entrar então nesse ponto 3, onde o ponto 3 vai falar da justiça divina que transforma a história. Esses versículos revelam o impacto, a mudança da justiça de Deus na história e em sua criação. Maria, movida pelo Espírito Santo, expressa verdades profundas nesse versículo de número 51.
até o 56, que é o seu cântico. Ela expressa essas verdades, evidenciando o caráter de Deus e as suas ações soberanas em todo o mundo. E então nós vamos ver aqui alguns aspectos dessa justiça divina que transforma a história. O primeiro aspecto é o que ela fala no versículo 51, como seu braço agiu valorosamente. Ela, com essa expressão, Maria, ela está evidenciando a força do braço de Deus. Maria declara que Deus mostrou força com o seu braço. Essa expressão remete à intervenção ativa de Deus na história. Deus é um Deus ativo. Ele não é um Deus falso. Ele não é um Deus de madeira, de pedra, de barro. Não. Ele é um Deus vivo e ativo. E por ser um Deus ativo, ele intervém de forma soberana na história, demonstrando a sua autoridade e o seu poder. O braço de Deus, nessa metáfora que Maria utiliza, simboliza a sua força irresistível. O braço de Deus tem uma força irresistível. E a sua ação, a ação do braço de Deus, ela é redentora em favor do seu povo. E diante dessas verdades, nós vamos aqui discorrer sobre a ação do braço de Deus. A ação do braço de Deus na vida do seu povo. Essa ação, ela é multifacetada. Ela tem várias faces, demonstrando poder e graça. E Deus, ele atua de forma redentora, protetora e sustentadora. Especificamente em tempos difíceis, ele age assim. E é isso que Maria quer evidenciar com o seu cântico. Ela quer evidenciar que Deus é o Deus redentor, protetor e sustentador do seu povo, que no contexto daquela época estava sofrendo debaixo do jugo romano. Eles estavam ali esperando o Messias, o Redentor, para que os libertasse. E Maria, com o seu cântico, anuncia isso, que Deus é um Deus poderoso, que o braço de Deus agiu a favor do seu povo, de forma que ele trouxe a redenção, proteção e sustento. Bom, para que nós possamos entender de forma mais profunda o que Maria quer dizer, nós precisamos voltar ao passado, analisar as ações do braço de Deus no passado, no presente e no futuro. É isso que nós vamos ver agora. No passado, Deus, ele agiu de forma soberana, libertando o seu povo. Ele libertou Israel da escravidão do Egito. Nós podemos ver isso em Êxodo, capítulo 6, versículo 6, que diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Deus guiou o povo de Israel pelo deserto com provisões e milagres. Você já conhece a história. Ele esteve de forma sobrenatural, redentora, protetora e sustentadora, agindo com o seu braço poderoso, libertando este povo das garras do Egito. Este versículo 6 de Êxodo 6 fala da libertação do povo de Israel da escravidão do Egito, destacando o
braço estendido de Deus como um símbolo do seu poder para resgatar e julgar. É isso que Deus faz. O braço dele estendido tem duas aplicações. Ele resgatou o povo que estava cativo, escravo no Egito, e subjugou os egípcios, subjugou o faraó, que estava ali trazendo o mal sobre o povo de Deus. Então o braço de Deus tem essas características que foram vistas no passado. Deus como o seu braço estendido, libertando o povo, e com esse mesmo braço subjugando os homens maus. Deus faz isso. É importante que você perceba isso, que você comece a aprender sobre essas coisas, para que você possa identificar e entender quem é o seu Deus, quem é o Deus que você serve. Porque um Deus de pedra, de madeira, não tem como fazer nada, é um Deus inativo. Mas o nosso Deus não, ele é um Deus diferente. É importante que você entenda isso. Ele é um Deus ativo. Por ser um Deus ativo, o seu braço não está encolhido, o seu braço não está amarrado, o seu braço está estendido para aqueles que se submetem a Ele, que obedecem a Ele. É um Deus que é gracioso, é um Deus bondoso, é um Deus de misericórdia, é um Deus redentor, protetor e sustentador. Porém, aqueles que se negam a obedecê-lo, Ele é um Deus de juízo, é um Deus de terror, é um Deus de medo, é um Deus que mata. É isso que nós vemos sobre o braço estendido de Deus, olhando para o que Ele fez no passado. Bom, essas são as ações, pequenas ações que eu estou tratando aqui, para que você possa perceber quem é o Deus que você veio adorar aqui nessa noite. Ele age assim. Quando nós olhamos na Escritura e vimos textos como esses que nós lemos aqui, nós percebemos então as características do Deus que nós servimos. Bom, nós vimos então como Ele agiu no passado. Ele é um Deus resgatador e um Deus que julga. Isso quer dizer que Ele é um Deus justo. É um Deus justo, que aplica a justiça. Bom, e como é que Ele age no presente? No presente, Ele está cumprindo as suas promessas ao enviar o seu Filho bendito, Jesus, o Salvador, ao mundo. Ele está cumprindo as suas promessas. Ele atua com o seu braço forte, com o seu braço estendido, redimindo, protegendo e sustentando. Não é a mesma coisa? Ele atua da mesma forma através do seu Filho Jesus. E Ele faz isso. Ele redime, protege e sustenta o seu povo em meio às adversidades. Bom, para que nós possamos entender isso, esses aspectos da redenção, da proteção e do sustento, nós vamos rever alguns conceitos para que nós possamos entender as ações do braço de Deus, que Maria está evidenciando no versículo 51. Bom, Ele redime o seu povo. Redimir, ela vem da palavra redenção. Redenção significa resgatar. Redenção significa libertar ou comprar de volta algo que estava perdido ou em escravidão. Isso é redenção. Resgatar. O braço de Deus é frequentemente descrito na Bíblia como um instrumento pelo qual Ele realiza essa obra redentora através do seu braço estendido. Êxodo 6, como nós já vimos, evidencia isso. Eu vos resgatarei com braço estendido e com grandes juízos. Deus redimiu Israel da escravidão do Egito, mostrando que Ele é capaz
de libertar o seu povo de qualquer cativeiro. É essa a lição que nós conseguimos extrair do texto bíblico. Deus tem poder para libertar o seu povo de qualquer cativeiro, de qualquer circunstância. Com o seu braço estendido, Ele liberta de qualquer situação. Ele redime, Ele resgata. Mas Ele redime do quê? Do quê? Por que é necessária essa redenção? Por que é necessário Deus resgatar alguém? Bom, a redenção é um tema central na Bíblia. É um tema que salta aos nossos olhos quando nós começamos a ler o texto bíblico. E a pergunta redimir do que aponta para a maior necessidade humana. Libertação, não do Egito. Libertação, não dos vícios. Porque muitas pessoas estão achando, vêm para a igreja para serem libertas do vício, das drogas. E esse não é o principal problema. O principal problema que nós precisamos ser libertos é do pecado, é da condenação eterna. E é claro que o pecado vai culminar nos vícios e tantas outras coisas. Mas o ponto que deve ser evidenciado e que deve ficar claro na mente das pessoas é que quando você entrar numa igreja buscando socorro, buscando o auxílio de Deus, não é simplesmente por ser viciado em alguma coisa, mas pelo pecado que faz com que você seja um morto espiritual e que faz com que você esteja distante de Deus. Bom, essa é a necessidade de todo ser humano. Todo ser humano necessita da libertação do pecado e da condenação eterna. Bom, redimir o pecado. O pecado é descrito na Bíblia como uma transgressão. É assim que a Bíblia descreve o pecado. O pecado é uma transgressão. Essa transgressão, para que você possa entender, o pecado, a transgressão é a desobediência. A transgressão é violar os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus. A transgressão é não cumprir a lei de Deus. A transgressão é não observar os mandamentos de Deus. Isso é transgressão. É transgredir. Transgredir também tem a conotação, o entendimento de ir além dos limites estabelecidos por Deus para que o ser humano possa viver. Então o pecado é isso, é a transgressão da lei de Deus, é desobedecer a lei de Deus, violar, não cumprir, não observar a lei de Deus, e é a raiz de todos os problemas da humanidade. Essa é a raiz do vício. Então eu não posso só tratar o vício, eu tenho que ir mais profundo. Eu não trato só a imoralidade sexual, eu tenho que ir mais profundo. Eu tenho que ir na raiz, que é o pecado. Em 1 João, capítulo 3, versículo 4, o apóstolo João diz: qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado, ele nos separa de Deus, ele nos coloca sobre a justa ira de Deus. Quando nós pecamos, a ira de Deus vem sobre nós. A justa ira, a santa ira de Deus vem sobre nós. E é o que Isaías fala no capítulo 59, versículo 2: mas as vossas
iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Essa palavra iniquidade é o ato de ser mal. Iniquidade é o ato de ser injusto. A iniquidade é o ato de ser perverso, sem ressentimento. Isso é iniquidade. Ser mal, injusto e perverso, sem se ressentir, sem sentir absolutamente nada acerca de Deus e da sua palavra. Isso é iniquidade. E é por isso que Isaías escreve: mas as vossas iniquidades, a vossa injustiça, as vossas perversidades, os vossos maus hábitos fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Em Romanos 3:23, o apóstolo Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O apóstolo João, ratificando essas verdades, no capítulo 8, versículo 34, ele escreve as palavras de Cristo: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. O pecado, ele não apenas nos condena, mas ele nos escraviza. É isso que o pecado faz. Ele nos escraviza. O pecado, ele nos cega. O pecado tapa os nossos ouvidos. O pecado, ele nos amordaça. Ele nos amarra. O pecado faz com que nós sejamos então seus escravos, suas marionetes, como se estivéssemos amarrados por cordas e ele nos controlasse, tornando-nos incapazes de nos libertar dessas amarras por nós mesmos, por nossas próprias forças. Impossível. E é por isso então que existe o Redentor. É por isso que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para desfazer as obras do diabo, para tirar as amarras da prisão do pecado e fizesse então com que fôssemos libertos, livres, e pudéssemos chegar a um momento como esse para adorar a Deus com liberdade, levantar as nossas mãos aos céus, livres do pecado que nos afastava de Deus. Dentro do âmbito que nós estamos tratando, ele redime o pecado. Redimir a penalidade do pecado é um outro ponto que nós podemos evidenciar aqui. A retribuição do pecado é a morte eterna. O salário do pecado é a morte. E essa morte eterna significa então a separação completa e total de Deus. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. O pecado nos afasta de Deus. O pecado nos deixa na condição de morte espiritual. Mas Cristo nos liberta disso, dessa condição do pecado, das amarras do pecado. E Ele então nos concede graça, vida em Jesus Cristo. Ele nos redime da penalidade do pecado. Ele nos resgata da penalidade do pecado. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 14 ao 15, vai estar escrito: e a morte e o inferno foram lançados no mar de fogo. Esta é a segunda morte. A segunda morte é o destino final de todos os que permanecem nos seus pecados, sem experimentar a redenção que há em Cristo Jesus. Cristo nos libertou disso.
por isso que Maria está aqui exaltando o versículo 51. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos dos pensamentos dos seus corações. Depois dos tronos, os poderosos, e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os vazios ricos. Ele redime da maldição da lei. Lembrando aqui que nós estamos meditando sobre a força do braço de Deus e as ações do braço de Deus. Então ele redime do pecado, ele redime da penalidade do pecado e ele redime da maldição da lei. É isso que Cristo veio fazer. Ele faz isso através do braço poderoso de Deus. A lei de Deus, os mandamentos de Deus exigem uma obediência perfeita. Mas é importante ressaltar que nenhum ser humano é capaz de cumprir plenamente as ordenanças da lei de Deus. Sendo assim, a lei de Deus se torna uma maldição para aqueles que não a obedecem. Ele se torna uma maldição, a lei de Deus. Onde nós podemos verificar isso? Em Gálatas, capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo fala sobre isso. E ele diz o seguinte: todos aqueles, Gálatas 3:10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. No versículo 13, Paulo reforça isso. Ele diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, como o amigo meu na leitura bíblica: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição no nosso lugar. Nós que deveríamos ter sofrido e morrido, Jesus tomou sobre si a maldição da lei, para que pudéssemos ser redimidos, resgatados e justificados, para que fossemos feitos justos através do seu sangue derramado na cruz. Quando nós olhamos para isso, nós devemos começar a ter uma nova característica, não aquela característica do passado, de rebeldia, de não seguir o que a palavra de Deus diz, mas agora uma nova característica, a característica dos filhos de Deus. Os filhos de Deus, a característica principal dos filhos de Deus é a obediência. Os filhos de Deus são obedientes à palavra de Deus. Cristo, ele veio nos redimir. Um ponto aqui interessante para agregar mais conhecimento a essa ministração. Ele veio redimir o poder de Satanás. O pecado nos coloca sob o domínio de Satanás, que é chamado de príncipe deste mundo. Em João capítulo 12, versículo 31, está escrito assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. A redenção, o resgate que Cristo veio fazer, nos liberta do poder do maligno. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz o seguinte: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou
para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, o resgate pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Através do sacrifício de Cristo, Ele nos resgatou do mundo de trevas, do mundo de dor, do mundo de agonia. Ele nos resgatou e nos transportou. Nós não fomos para o reino de Deus porque nós quisemos. Ele nos transportou para o reino de Deus. E agora nós fazemos parte da família de Deus. Podemos desfrutar do seu reino. Podemos agora ser chamados filhos de Deus, por causa da redenção pelo sangue de Cristo. É isso que Maria está exaltando no seu cântico. Ela estava esperando isso. Isabel também estava esperando. Os servos que estavam na porta do templo orando estavam esperando a redenção. E tanto Maria quanto Isabel estão ali. João Batista saltando o ventre, alegres, porque a redenção chegou. Não precisamos mais sofrer nas trevas. Não precisamos mais viver num mundo de desilusão, de falsos amores. Não precisamos mais disso. Nós agora podemos viver o verdadeiro amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna agora está diante de nós, a pessoa de Cristo. O preço da redenção não foi um preço qualquer. O preço da redenção foi o sangue do Filho de Deus, derramado na cruz do Calvário, que satisfez a justiça divina, satisfez plenamente a justiça de Deus, que os sacrifícios do Antigo Testamento não poderiam fazer. Somente o sacrifício perfeito do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus bendito e santo, poderia satisfazer. Ele nos libertou da condenação do pecado. E é por isso que Maria fala, com o seu braço agiu valorosamente. Ela está falando como se já tivesse acontecido. Que maravilhoso. Para a nossa reflexão desses versículos, para a gente ir caminhando, o salário do pecado ele é terrível. A consequência do pecado é terrível. Mas o preço foi pago por Cristo. Ele deu a sua vida, Ele derramou o seu sangue. E diante disso, do que Maria fala aqui sobre o braço de Deus agindo valorosamente, e sobre a redenção que Cristo trouxe para nós, eu te faço a seguinte pergunta: o que você está fazendo com essa oferta de redenção que Deus deu para você? O que você está fazendo com a redenção que te alcançou? Que Maria está louvando aqui no versículo 51. Você está vivendo como alguém que foi redimido? Você está vivendo como alguém que foi resgatado das trevas? Ou você está vivendo como alguém que está preso nas cadeias do pecado? Como você está vivendo? Você tem experimentado a força do braço de Deus ao te resgatar das trevas para a luz? Ou você está vivendo debaixo do juízo, da mão potente da ira de Deus? Onde você está situado nessa história?
para que nós possamos entender o que Maria fala sobre o braço de Deus agindo valorosamente, é importante que você entenda que Ele protege o seu povo. Deus protege o seu povo. O braço de Deus também é um símbolo de proteção, de defesa. Ele defende os seus filhos dos inimigos espirituais e inimigos físicos. Ele protege os seus filhos, ele guarda os seus filhos. No Salmo 18, versículo 2, o salmista escreve o seguinte: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio. Você tem confiado em Deus como seu libertador, como seu redentor, como a sua fortaleza? Deus é a pessoa que você confia, ou você tem confiado em outras pessoas? Em momentos de perigo, Deus se apresenta como um refúgio, como uma fortaleza para aqueles que nele confiam. Em Isaías 41:10, ele diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Agora, essas palavras que eu acabei de ler, o profeta Isaías pronunciando as palavras de Deus: eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, é só para os crentes. É só para quem crê em Deus. Essas são palavras dirigidas ao povo de Deus, que obedecem a palavra de Deus. Essas verdades são vivenciadas pelos cristãos, pelos aqueles que confiam plenamente em Deus. A proteção divina, ela é constante e suficiente para vencer qualquer adversidade. E Maria sabe disso. É por isso que ela entoa esse cântico tão maravilhoso. Para a nossa reflexão, dentro desse ponto que Deus protege o seu povo, você sente, você consegue sentir a proteção do braço de Deus na sua vida? Você consegue sentir isso? A proteção do braço de Deus na sua vida, te dando livramento, guardando você do mal. Você consegue perceber isso? É importante que você comece a perceber isso. Em que áreas você precisa descansar e de forma mais abrangente na segurança que Deus oferece? Quais áreas da sua vida você precisa descansar mais na segurança de Deus? Comece a pensar sobre isso e apresente essas áreas em oração a Deus. Deus, Ele sustenta o seu povo, como eu já falei, falando da força do braço de Deus, das ações do braço de Deus. Deus sustenta o seu povo. Sustentar é receber força. Quando nós falamos de Deus sustentando o povo, é que o povo de Deus recebe força, o povo de Deus recebe recursos, e o povo de Deus recebe consolo. É importante que você entenda isso. Preste bem atenção aqui, preste bastante atenção aqui. Deus sustenta o seu povo,
E quando nós falamos do consolo de Deus, o consolo de Deus também é só para o seu povo. Talvez você ainda não saiba, se você não frequenta muitas reuniões de oração aqui, talvez você não saiba sobre isso, mas muitas vezes nós oramos aqui na nossa reunião de oração às quartas-feiras por famílias que estão enlutadas, que perderam um ente querido. E aí nós fazemos a seguinte pergunta: essa pessoa que faleceu da sua família é um cristão? É crente? Ou não? E a pessoa vai responder. Dependendo da resposta, essa resposta vai direcionar a nossa oração. Se a pessoa responder sim, era um crente, então nós vamos orar para que Deus console a família, porque o consolo é só para os crentes. Agora, se a pessoa falar não era um cristão, a família não é cristã, então nós não vamos orar para que Deus console aquela família, porque Deus só consola os crentes. O consolo é exclusivo dos crentes. Então nós vamos orar de outra forma. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia daquela família, para que aquela família seja alcançada pela mensagem do Evangelho, para que eles se arrependam dos seus pecados e creiam em Cristo Jesus, para que então venha um consolo de Deus. O consolador é só para aqueles que creram em Cristo Jesus. E por que eu estou falando isso? Para que você possa aprender quem é o seu Deus. Você possa aprender quem é o seu Deus. Com Deus não se brinca, com Deus não se solta. Então, analisando os textos bíblicos, é importante que você analise, leia as Escrituras, para que você possa conhecer quem é Deus. É um Deus ativo, como eu falei. É um Deus que julga justamente. É um Deus que o seu braço não está encolhido, está esticado. E é ativo, trazendo consolo para aqueles que o temem e trazendo juízo, justiça para aqueles que o rejeitam. Você, diante disso, você tem permitido que Deus o sustente nas lutas diárias? E quando eu falo que você tem permitido que Deus o sustente nessas lutas diárias, eu quero dizer que você tem buscado o auxílio de Deus? Você tem se submetido à vontade de Deus? Você tem feito a vontade de Deus? Ou você tenta carregar os fardos dessa vida, desse labor, dessa vida tão difícil, com os seus próprios músculos? Como você tem feito? Você tem levado os fardos sozinho, sem confiar no poder de Deus? Porque Maria, quando ela diz no versículo 51, e com o seu braço agiu valorosamente, ela está aqui dizendo que ela confia plenamente no poder de Deus para todas as circunstâncias da vida dela. A primeira coisa que ela faz é buscar o Senhor, é oração. Se Deus age para redimir, proteger e sustentar, como você pode responder a esse amor e cuidado na sua vida prática? Como é que você pode responder a redenção, a proteção e o sustento de Deus na sua vida prática? Bom, você pode responder a esse amor e cuidado de Deus com gratidão. Ser grato a Deus pelos livramentos que Ele tem te dado, com obediência à sua palavra. Mas como você vai obedecer se você não lê a palavra? Você não pode ler a palavra somente no domingo, quando nós viemos aqui, fazemos o culto, fazemos uma leitura pública das Escrituras. Você não pode só ler as Escrituras neste momento. Você tem que conhecer a palavra de Deus,
de forma mais profunda, de forma mais pessoal. Só você tem as Escrituras, para que você possa então obedecer a palavra de Deus. Como você vai obedecer aquilo que você não conhece? É importante que você conheça a palavra de Deus para então obedecer e confiar em Deus em meio às adversidades. É assim que nós praticamos essa resposta ao amor de Deus, vivendo uma vida de serviço ao próximo, refletindo o caráter de Cristo nas nossas ações diárias. Bom, para a gente encerrar, como o tempo já foi, nós vimos então como é a ação do braço de Deus no passado, no presente, e agora não vamos ver no futuro. Muito simples no futuro. No futuro, a ação do braço de Deus no futuro, Deus restaurará completamente todas as coisas debaixo do senhorio de Cristo. O grande pregador Charles Spurgeon, ele fala o seguinte, falando sobre o braço do Senhor, ele escreveu o seguinte: Charles Spurgeon, abre aspas, o braço do Senhor é a força que move o universo, mas também o conforto para os fracos dos seus filhos. É ao mesmo tempo grandioso e pessoal. É um Deus que cuida de todo o universo, mas cuida dos pormenores das nossas vidas. É isso que Spurgeon quer dizer. Deus não é um espectador distante que fez a criação e ficou só observando e deixando tudo acontecer de forma aleatória. Não. Mas o seu braço está sempre em movimento, seja para derrubar os orgulhosos ou para sustentar os humildes. O braço de Deus está sempre em ação. E a gente vai para aplicações práticas e a gente encerra. Bom, primeira aplicação prática: reconheça a sua dependência de Deus. Reconheça. Lembre-se que o mesmo Deus que libertou Israel, como nós vimos em Êxodo 6, ele continua operando em sua vida hoje. Então, se ele continua operando nas nossas vidas hoje, confie nele em todas as áreas, sabendo que nada está fora do alcance de Deus. Segunda aplicação: confie na força divina, na força de Deus. Independentemente de quão fraco ou incapaz você se sinta, o braço poderoso de Deus é suficiente para sustentar você. O braço de Deus é suficiente para fortalecer você em qualquer situação. Confie em Deus. E última aplicação: seja um reflexo do cuidado de Deus. Assim como o braço de Deus sustenta os fracos, os oprimidos, permita que Ele use você para ser um canal de apoio, um canal de bênção, um canal de edificação para aqueles que estão fracos, oprimidos. E você então, como crente que foi redimido, lavado pelo sangue do Cordeiro, que foi transportado das trevas para a luz e que agora é um filho de Deus, você então, habilitado pelo Espírito Santo, pode trazer consolo e amor àqueles que estão necessitados ao seu redor. Seja um reflexo do cuidado de Deus. Assim como Deus cuida de você, cuide do próximo. Eu tenho uma pergunta final, e aí a gente vai falar. Você está disposto a confiar no braço poderoso de Deus para guiar as suas decisões e transformar a sua vida, a sua caminhada cristã? Você está disposto, disposta
confiar no braço de Deus, como Maria confiou, como ela evidenciou aqui no seu cântico. Você está disposto a cantar como Maria cantou, a exaltar o braço poderoso de Deus? Essa reflexão, essa pergunta final fica para vocês. Bom, nossas conclusões disseram: a confiança no braço poderoso de Deus é a chave para uma vida transformada e cheia de propósitos. Quando nos entregamos completamente à direção de Deus, Ele nos guia, nos fortalece e nos sustenta. Mesmo nas situações mais desafiadoras, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não importa o quão fraco ou incapacitado possamos nos sentir, Deus, em sua imensa força, em seu imenso poder, é suficiente para nos capacitar. Portanto, ao refletirmos sobre essas verdades, somos chamados a viver de forma intencional, a vivermos um cristianismo intencional. Quando eu falo assim, de forma intencional, é viver querendo agradar a Deus, é viver de forma submissa a Deus, fazendo a sua vontade, confiando plenamente na sua soberania e permitindo que Ele transforme as nossas decisões e a nossa caminhada cristã através da sua palavra. Se hoje você se compromete a confiar no braço de Deus, você verá a sua mão poderosa em sua vida, trazendo paz, segurança, consolo e direção. Que possamos, com humildade e fé, responder ao seu amor e cuidado, de forma que vivemos para agradá-lo, vivendo para a glória de Deus e cuidado do próximo. São lições que nós podemos tirar desse primeiro versículo 51, quando Maria fala: com o seu braço agiu valorosamente. Ele agiu valorosamente, enviando seu filho para morrer no nosso lugar, para nos dar novamente a dignidade que perdemos por causa do pecado. O pecado tirou a nossa dignidade e nos afastou de Deus. Através do sacrifício de Cristo, nós voltamos a ter dignidade. Podemos nos apresentar diante do Senhor Deus, humildemente, como pessoas que foram redimidas, lavadas pelo Senhor. Então, viver de forma agradável a nós. Vamos orar. Pai bendito, te rendemos graças pelo privilégio de podermos desfrutar da tua palavra, de ensinamentos como esse. Pedimos ao Senhor que essas palavras que chegaram aos nossos ouvidos, que o teu Espírito Santo conduza ela até o nosso coração, e que esses ensinamentos que aprendemos hoje, criem raízes profundas no nosso coração, para que possamos viver para a glória do teu nome, para que possamos honrar o teu nome, para que possamos viver como filhos de Deus, obedientes, glorificando e exaltando o teu nome. Nos ajuda, Senhor, a vivermos um cristianismo genuíno. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos da influência do nosso pecado, da influência maligna ao nosso redor. Livra-nos, Senhor, do mal e nos faz viver a plenitude
do Espírito na tua presença, possamos viver de forma agradável ao Senhor. Esse é o nosso pedido, que nós possamos presenciar a força das tuas potentes mãos sobre nós, agindo ao nosso favor, nos guardando, nos protegendo, nos sustentando, nos redimindo de todo pecado, de toda impureza, através do sacrifício de Cristo. É o que nós pedimos humildemente e te oramos, Senhor.